Fratura de lima é um negócio tenso e é uma conversa terrível de se ter com o paciente, especialmente quando a gente nem fala a respeito do risco disso antes de colocar a mão na massa, antes de começar um tratamento endodôntico, e é realmente um risco inerente ao tratamento, ainda que bem conduzido, sem nenhum erro, sem negligência por parte do profissional, isso pode acontecer. É claro que a nossa responsabilidade é minimizar isso de todas as formas possíveis para que não tenha essa intercorrência e depois tenha que ser, lidado com isso desde a conversa com o paciente até mesmo ao desfecho, ao desenrolar, o que vai ser feito ou não. Então isso a gente tem que sempre manter em mente, tá? Não tem que romantizar a fratura de instrumento, não tem que banalizar, minimizar a fratura de instrumento, falar, fraturou, tanto faz, eu uso a lima, eu sou o rei de usar a lima sei lá quantas vezes, eu não tô nem aí, que fratura, porque eu sou muito bom de remover, não é bem assim, né? Até mesmo porque um sobreuso, às vezes, do instrumento, a gente está, às vezes, predispondo, a usar um instrumento não na sua melhor performance de corte, limpeza e modelagem e desinfecção dos canais. Muito bem, então para quem quer realmente evitar fratura de instrumento, eu vou falar a respeito de duas coisas que podem ajudar a reduzir esse tipo de ocorrência, especialmente se você está começando na endodontia, está começando aí a sua vida, de instrumentação mecanizada. Então, o que você pode estar sempre atento e que é simples e que vai te ajudar? Dois pontos principais. Remoção de interferências no acesso, na embocadura do canal. E o segundo passo, fazer um preparo coroápice segmentado e só começar a xeretar e trabalhar em terço apical depois de você já ter feito uma limpeza e uma ampliação de terço cervical e médio. Tá? A gente tem que lembrar o seguinte, seja qual instrumento for, desde um instrumento manual, um instrumento mecanizado, esse instrumento ele está ali lidando numa batalha dentro do canal, com uma anatomia interna que é cada coisa absurda. Então esses instrumentos manuais ou mecanizados, eles passam por diferentes tensões, deformações, ali dentro do canal que a gente tem que estar ciente. E essas tensões e deformações, elas criam aí uma possibilidade, criam um espaço para que haja essa fratura, Então, quando você pega e faz a remoção dessa interferência cervical, quando a gente está lidando com um canal e aí de acordo com o grupo dental isso pode ser mais ou menos intenso, Mas quando você tem uma interferência logo na entrada do instrumento, pensa só, aquele instrumento ele nem começou a lidar com o que tem de pior dentro daquela anatomia que está em terço de médio para apical. E aí, se ele já começa lidando com uma baita de uma interferência, ele já sai ali com um carregamento em cima dele, desafiando a física daquele instrumento, por mais avançado que esse instrumento, que essa liga seja, ele já começa de um desafio que não seria necessário. Então, que é aqui a minha recomendação para você, que claramente você faça um alívio dessa interferência, Não estamos falando de um desgaste excessivo, nada disso, mas num alívio que pode ser feito, com o próprio um instrumento aí de preparo de corpo, de canal, no fim das contas vai acabar removendo essa interferência, até mesmo para você daí fazer, trabalhar nesse segundo tópico, segundo passo que pode te ajudar a evitar uma fratura de instrumento, que é o preparo de corpo de canal, ou seja, terço cervical e médio, já livres para aquele instrumento que ele vai trabalhar em terço apical, como é um instrumento que está lá, trabalhando numa região, está atuando na ponta. Pensa que o instrumento, as limas que a gente tem, normalmente elas são mais usadas, estão sendo mais usadas, dependendo do momento do preparo, ou no corpo delas e com a ponta mais livre, ou com a ponta sendo exigida, e aí adivinha só, se ela tiver com o corpo mais livre, ela tem minimizada a ocorrência, a chance dessa lima fraturar e ficar ali dentro do canal. Então, quando você atua corpo de canal primeiro ampliado, para daí sim se mexer com as barbaridades que podem existir de anatomia ali de terço médio para apical, você vai estar trabalhando com muito mais segurança, tá certo? Então, se você está começando aí na endo, ou para você que também já está aí há bastante tempo, lembra sempre de ter esses dois princípios em mente quando você estiver fazendo os seus preparos e trabalhando com o seu instrumento sempre da forma mais segura possível. Uma dica extra, como a comunicação de uma fratura também é um desafio, à parte nessa conversa, se você quer saber mais a respeito de como fazer da melhor forma essa comunicação com o paciente, deixa aqui nos comentários que a gente
pode bater um papo a respeito disso aqui para eu poder te ajudar ainda melhor em um outro dia, tá ok? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê amanhã.